Durante a semana eu me deparei com a notícia de que mineradoras estrangeiras de vários países do mundo estão vindo ao Brasil comprar terras para exploração, buscando as terras raras do país. Aparentemente essas terras contêm o que estão chamando de ouro do século XXI e estão começando a desencadear a próxima corrida de investimentos por parte de diversos setores, já que vão ser importantes figuras nas próximas décadas. Mas o que exatamente são essas terras raras? De acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, as terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos, mas que não receberam esse nome por serem raros de serem encontrados, mas sim pela dificuldade no processo de extração deles. Esses elementos são importantes por serem matérias-primas essenciais para diversos itens da alta tecnologia, como na produção de celulares, motores de carros elétricos, supercondutores, equipamentos médicos, turbinas eólicas e até mesmo painéis solares. Nesse vídeo eu quero entender junto com você o mercado de terras raras, quem são esses países e empresas que já estão investindo e qual é a importância desses elementos ao Brasil. Mas se você também se interessa por empresas, negócios e principalmente economia, curte o vídeo, se inscreve e ativa as notificações. O canal é pequeno, então sua inscrição me apoia bastante. Aproveita também e assiste os outros vídeos que eu já publiquei no canal. Apesar do assunto ainda não ser muito popular, as terras raras foram descobertas ainda no século XVIII. Nessa época, esses minerais recém-descobertos pareciam ser raros, o que acabou originando esse nome. Esses elementos que inicialmente pareciam não valer a pena sua extração, pois não eram elementos tão rentáveis, abriu os olhos da gigante chinesa. No início do século XXI, a China acabou se tornando a maior produtora do mundo, visto que a maior parte das reservas mundiais estão localizadas em seu território. Assim, ela consegue hoje atender sozinha 85% da demanda mundial. Mas isso não foi um processo da noite para o dia. Na verdade, desde os anos 70 a China vem aprimorando o processo de beneficiamento, refino e produção dos minérios. O que a China viu nas terras raras não foram simples minerais rentáveis, mas sim ativos estratégicos. Em 2010 a China anunciou que haveria cotas para a compra de terras raras, o que fez os preços dos minérios irem para o céu. Além disso, em 2010 para os países que possuem grande necessidade do uso desses elementos, como o Japão, que é um país com intensiva produção de itens de tecnologia, a China foi acusada de trancar as exportações de terras raras, o que elevou drasticamente os preços. Um exemplo foi o neodímio, elemento usado para a produção de ímãs, que no ano de 2009 era cotado em menos de $3 por quilo e passou para mais de $200 em 2010. Em 2011, países como os Estados Unidos, o México e a União Europeia abriram queixas na OMC, Organização Mundial do Comércio, alegando que a China infringia leis internacionais, restringindo a exportação dos minerais. A China, na época, alegou que as restrições tinham como ideia proteger o meio ambiente, já que o processo de exploração dos elementos é extremamente prejudicial ao ecossistema. Quando é feita a extração e tratamento das terras, é usado cerca de 10 vezes mais reagentes químicos do que em outros minérios. E isso ainda se agrava que na parte de tratamento sobram grandes quantidades de rejeitos, ao qual precisam ser tratados e recuperados para não poluir a natureza. Apesar de hoje a China liderar, os Estados Unidos já tiveram uma boa parte desse mercado, mas as políticas e regulamentações acabaram desincentivando a extração desses minerais. E a mão de obra mais barata chinesa, aliado à fraca regulamentação ambiental, gradualmente migrou ao mercado, sendo que praticamente a maioria dos empreendimentos ao redor do mundo foram desativados e centralizados na China. Em 2015, a China perdeu judicialmente, por considerar que o livre comércio global estava sendo violado com suas restrições, e seu sistema de cotas foi encerrado. Outros países começaram a enxergar que o domínio desses recursos minerais por parte da China é um dos motivos da ascensão econômica do país. E durante a quarta revolução industrial, ao qual vivemos hoje, com a robótica, as novas gerações de energia e a inteligência artificial, esses minerais serão predominantes. Assim,
alguns países já estão buscando investir diretamente com empreendimentos em terras raras. E justamente o Brasil está vindo a ser palco disso, surpreendentemente sendo o dono da segunda maior reserva mundial de minérios, ao qual está sendo alvo dos estrangeiros. Mas será que isso é algo positivo? Em 1886, na pequena cidade de Cumuruxatiba, localizado na Bahia, foi descoberto a primeira jazida de monazita. Na época, esse minério era usado para produzir mantas incandescentes, que permitiam os lampiões a gás emitirem luz branca. Assim, em 1915 o Brasil já era líder mundial no fornecimento desse minério. Na década de 50 o foco deixou de ser a monazita e passou a ser tório e urânio, usado na produção de energia nuclear. Apesar de na época o Brasil dominar a tecnologia de extração de terras raras, ela não tinha tanto uso tecnológico. Assim, aos poucos o interesse pelo investimento do país foi diminuindo. Essa situação só mudou quando começou a produção em massa de televisores com imagens coloridas, ao qual usavam európio para serem pintadas. Mas nessa época o Brasil já havia perdido lugar no mercado mundial. Em 2004 o país praticamente deixou de produzir terras raras, e em 2012 foi interrompido as exportações de monazita, sendo que a China passou a monopolizar esse mercado. No Brasil, é estimado que existem mais de 22 milhões de toneladas de terras raras, metade do que há em toda a China. Esses minérios podem ser encontrados principalmente na região amazônica, Goiás, Tocantins, Minas Gerais e no litoral do Norte e Nordeste, ao qual são regiões ricas em areias pretas. Ainda há a probabilidade das estimativas estarem erradas e o Brasil possuir muito mais reservas, principalmente na Amazônia. Apesar de todo o potencial, o investimento por parte do governo brasileiro nesse recurso estratégico praticamente não existe, restando algumas poucas iniciativas privadas brasileiras tomarem a frente. Uma delas é a Serra Verde Pesquisa e Mineração, ao qual está desenvolvendo uma operação em Minaçu, no estado de Goiás, buscando extrair 4 tipos de minérios essenciais para a fabricação de ímãs, com uso em motores de veículos elétricos e geradores de turbinas eólicas. Com as estimativas desse empreendimento, o negócio brasileiro vai se tornar uma das 3 maiores produtoras em escala mundial e a primeira fora da Ásia a produzir esses 4 elementos magnéticos. Mas esse é só um dos poucos casos do cenário brasileiro, já que o que estamos observando são estrangeiros entrando no país e garantindo a sua parte nesse mercado tão importante para o futuro. A canadense Rare Earth Corporation anunciou no ano passado planos para investir 1,5 bilhão em uma planta de processamento e refino de terras na cidade de Ariquemes, em Rondônia. Mas não só empresas estão vindo para o Brasil. Há diversos países querendo investir. O governo americano já anunciou seu interesse na possibilidade de explorar as terras brasileiras, vendo o Brasil como uma potência mineral, ao qual pode atender um mundo sedento por minerais críticos. Os japoneses também já estão mirando o Brasil, sendo que junto da Coreia compraram participação da empresa Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que hoje é a maior produtora de nióbio e possui mais de 3/4 do comércio global desse metal. Metal hoje usado para melhorar as propriedades do aço, a fim de garantir a fabricação de automóveis mais leves. A japonesa Mitsui também já possui negócios no país, investindo em áreas brasileiras para exploração do lítio, usado em baterias de carros elétricos. Mas e o Brasil? Como fica para o futuro? Observando o histórico, o Brasil possui uma falta de interesse em qualquer tipo de uso estratégico de seus recursos geográficos, e o país não é conhecido por seus empreendimentos com visão de longo prazo. O mercado de terras raras destinado ao uso de transição energética até 2040 é esperado que cresça mais de 6 vezes, e o uso em carros elétricos exige que em cada veículo haja entre 9 até 11 kg de elementos, sendo que é o dobro do que um carro de combustão usa. De acordo com Fernando Gomes, coordenador do projeto Pátria, ao qual atua no mercado de terras raras,
O Brasil precisa que a iniciativa estatal atue e faça frente no mercado de terras, pois somente o investimento estatal poderia assumir os riscos e custos de colocar uma operação complexa. Dessa forma, geraria uma demanda local pelos minérios. Outra forma seria do governo abrir um pacote de incentivo às empresas locais para o investimento em terras raras, criando uma condição favorável à iniciativa privada investir nesse mercado. De qualquer modo, esse mercado tão estratégico e importante ao país não deveria ser deixado de lado. Hoje o país poderia ser um forte exportador, mas ao invés disso não produz nem minerais para atender a própria produção interna, sendo que o país é privilegiado e possui grandes reservas. Mas no fim, ele é somente mais um importador e cliente da China.